Então vamos lá, pessoal. O que nós precisamos? Quantos itens são necessários? Quantos passos são necessários para a gente ligar o computador? Simples? Pergunta parece bem simples, né? Algum de vocês já tinha pensado em quantos passos eram necessários antes? Alguém já tinha pensado o que acontece quando você liga o computador? Uma coisa bem simples. Aparentemente bem simples, né? Você aperta um botão de liga e de repente ele está ligado. Vamos lá, primeira coisa. Hein? Liga, né? Mas não adianta, né? Liga e fica meio feio. Ok, aperta A. Botão. Ok. E aí? O que acontece? O que seu processador faz? Hein? Lê o início da BIOS. Ficou uma coisa muito ambígua. Certo? O que acontece quando você liga um processador? Vamos começar ali. Vamos simplificar um pedaço. Ele começa a executar a partir de um certo endereço de memória. Certo? Ok? Então ele começa a executar a partir de um dado endereço de memória. Exatamente. Você ligou o processador, a única coisa que ele sabe é pôr para uma posição de memória e começa a rodar. Acabou. Ele não faz nada além disso. Ele vai para uma posição de memória e começa a rodar de lá. Todo o resto é software. Todo o resto é software. Ok? Então você ligou o seu processador, ele vai e começa a executar. Essa posição é fixa. Toda vez que você liga o seu computador, ele começa no mesmo lugar. Felizmente, né? Certo? Ele começa sempre no mesmo lugar. Isso é uma coisa legal. Certo? Então, se você pegar, por exemplo, esse computador aqui é um computador HP. Se você pegar um Mac, mas eles têm o mesmo processador, eles vão começar a executar da mesma posição de memória. Certo? Eles podem começar da mesma posição de memória. Se vira, bota alguma coisa para fazê-lo fazer coisa diferente, carregar sistema operacional diferente. Ok? Então você consegue começar da mesma posição de memória. Mas calma aí. E aí, o que tem nessa posição de memória? Sua vez, Gabriel, né? O que você falou que tinha? Algumas pessoas chamam. Oi? Um programa para mandar ele ler um bootloader. Algumas pessoas chamam esse cara de BIOS. Isso está bem relacionado com a arquitetura Intel. Isso já foi chamado por muito tempo de BIOS. Aí depois a gente pode pensar num termo mais genérico. Certo? Um termo mais genérico para ele é firmware, que é um código gravado em flash ou em ROM, que é o código inicial dele. Certo? Então quando você fala, vou trocar a flash do meu celular, você está trocando o firmware dele. Certo? Primeiro pedaço. Pode ter mais coisas dele, tem o sistema operacional lá, mas a primeira coisa que você pode querer trocar é o firmware dele. O que é isso? Por que a gente chama de firmware? Está algo entre software e hardware. Ele é um software, mas ele está gravado continuamente no hardware, certo? Por isso que a gente chama ele de firmware, certo? Ele é um software que está gravado e fica fixo lá e você normalmente não troca. Certo? Vou atualizar a BIOS do seu computador. Quantas pessoas de vocês aí já atualizou a BIOS do seu computador? Ou pensa assim, pensa naquela sua tia, quantas vezes a sua tia que usa bastante computador, certo? Ok? Manda aqueles PowerPoints para vocês, por exemplo. Ok? Quantas vezes a sua tia atualizou a BIOS do seu computador? Essa é a ideia de firmware. Praticamente ninguém atualiza e você gostaria de mantê-lo lá constante, ok? Essa é a ideia. Mas ele permite atualização. Se for preciso, você consegue atualizar, ok? Toda vez que eu faço esse tipo de pergunta, eu falo assim, a tia, a prima, alguma coisa assim distante, porque vocês não representam um público de usuário final de computador. Então, a chance da nossa estatística dessa sala virar totalmente fora do... ser um ponto completamente fora da curva é muito grande. Então, eu tento tirar um pouco o contexto aqui da sala. Ok, ele carrega, executa BIOS ou firmware. E existe uma coisa, ao início dessa BIOS, início desse firmware, existe um pedaço que é chamado de POST. Power On Self-Test. Geralmente todo sistema, quando você liga, ele se testa. Ele tem que testar o mínimo necessário para ele continuar. Certo? Tem até umas coisas interessantes, quando você pega um computador e tira a memória RAM dele, tira os módulos de memória dele, ele funciona? Ele faz alguma coisa para você? Ele apita, certo? Por que ele apita? Porque ele testou, não tem memória, a única coisa que eu posso fazer é tentar o alto-falante.
É sério, vou gritar. Ok? É o que você consegue fazer. Mas ele tem outra coisa que ele apita também. Se ele não tiver tela, o que ele faz? Se não tiver placa de vídeo, ele apita também. Se você pegar o manual da sua BIOS, do seu firmware, vai falar, sei lá, X apito é falta de memória, X apitos é falta de placa de vídeo. Por quê? Porque ele precisa te avisar de alguma coisa. Fora isso, ele escreve na tela os outros problemas. Seu disco está com problema, escreve na tela. Seu teclado está com problema, escreve na tela. Alguma coisa está com problema, escreve na tela. Então ele tem duas coisas nesse caso aqui, bem críticas para ele. Uma delas é a memória RAM e uma delas é a saída de vídeo. Essas duas coisas ele não consegue fazer nada, ele apita. Fora isso, ele vai escrever. Está faltando disco, está faltando isso, está faltando aquilo. Faz sentido para vocês? Diga, Gabriel. Aí ele não roda, né? Ele não roda, né? Se tirar o processador, ele não tem quem vai rodar o software para apitar. Não, ele não vai. Aí é o apito do sistema, não é o apito do processador. Ele nem chegou nesse nível 3 aqui. Ele não foi no 2, né? Ok? Ok? Se tirar o processador ali, ele apitar, ele não tá. Ele não chegou a rodar código. Ok? Faz sentido para vocês? Vocês teriam uma proposta diferente? Hein? Vocês teriam uma proposta diferente para apitar? Tem uma solução mais legal? Rafael, pode ser que você trabalhe pouco e ganhe. Se tiver uma solução mais legal, isso aí já te dá milhões. Viu? Quanto tempo de aula? Cara, 40 minutos a gente achou alguma coisa que pode dar milhões, cara. Olha que legal. É sério, cara. Notou? Vamos lá, vamos achar mais coisas que podem dar milhões por aí. Vamos lá, pessoal. Ok, o que vocês colocaram aí? O que vocês colocaram até o item 3 que não está aqui? Provavelmente pode estar para frente ou pode estar antes. Oi? Desculpa, eu não estou ouvindo. O que tem ela? Se ela tiver com algum problema? Na verdade, assim, o que você tem? Você tem um código sendo rodado e seu programa precisa de memória, certo? E precisa de uma primeira saída. Depois, ele, ao invés de ele apitar propriamente dito, ele escreve na tela os outros problemas. Então, por exemplo, se você considerar que eu preciso de um HD para dar boot, certo? E ele não tiver nada, ele escreve na tela, não tem nenhum dispositivo para dar boot. Entendeu? Então, os outros problemas que você pode ter na placa-mãe, tem vários componentes. Se você supor que, começar da suposição de que a placa de rede é essencial, certo? Ele pode avisar na tela. Ok? Então, ele precisa dessa placa de vídeo para isso. Tem vários dos outros, ele tentaria botar na tela. Tem alternativas, certo? A gente pode trabalhar com sistemas que não tenham tela, por exemplo, mas vocês não vão trabalhar com sistemas que não têm memória. Então ele tem que te dar um alerta nesse sentido. No caso de um computador grande, certo? Que permite você tirar esses pedaços, ele vai tentar apitar. Mas no caso do seu celular, aí já não é para ser assim, né? Não dá para o celular vai apitar? Já viu o celular apitando porque não tem memória? Não, ele não vai fazer isso, né? Se você jogar a tela dele no chão, não vou pedir para você fazer isso, certo? A gente não faz demonstrações aqui em sala. Se você pegar o seu celular e jogar ele no chão e quebrar, certo? Não foi o professor que mandou, ele continua tendo a controladora de vídeo, mas a tela não está controlada. É a mesma coisa de tirar o cabo de vídeo. Ele vai mandar um alerta para a tela, mas você não está vendo. Ok? Tudo bem? Por que a gente está falando isso? A gente está falando isso porque você começa a montar um sistema e você tem que pensar nos problemas que vão acontecer. Lembra disso quando você faz software? O que você pensa quando você faz software? Vamos usar o Gabriel por exemplo. Você fala o seguinte: o Gabriel vai daqui até o IC. Certo? Vamos dar a criatividade de você. Quantos problemas podem acontecer da ida do Gabriel aqui até o IC se você apelar agora? Vamos lá. Vamos lá, criatividade de você. Quantas vezes ele vai ser atropelado? Tem que perguntar quantas. Quantas ruas ele vai atravessar? Cada uma delas vai atropelar, né? Mais aquela bicicleta na calçada. Exatamente. Mas o que pode acontecer com o Gabriel? Gabriel, fala você também. Né? Você pode tropeçar, e o que acontece? Pode ser o cruzeiro, né? Certo? Mas o que pode acontecer? Pode chover. O que mais pode acontecer? Ele pode atropelar alguém, pronto. Ele pode atropelar alguém. O que mais pode acontecer? Hein? Se envenenar com comida. Ele se parar, comer e se envenenou com ela. Pode acontecer pior, né? Não tem dinheiro, o cara manda ir pra cadeia, né? Tá vendo? Ok? Vocês são engenheiros, vocês têm que resolver cada um desses problemas.
Ou não, né? No caso do Gabriel, talvez não. Mas olha bem, você está ligando o computador, você está montando o computador do zero. Você tem que pensar nos problemas que vão acontecer, não é verdade? E você tem que prever uma solução para ele. Essa é a ideia. Vai acontecer um problema. Em algum lugar vai acontecer um problema. Certo? E você tem que ter uma solução para ele. Ok? Tudo bem? Vocês já estudaram alguma matéria que mostra transistor para você, modelagem de transistor? Alguma eletrônica? Vocês já viram a variação de parâmetros de um transistor? Já viram isso? Um número que vai mais ou menos entre 20 e 10 mil, por exemplo. Cada um que você produz e você escolhe como se fosse um número aleatório entre 20 e 10 mil. Certo? Você tem bilhões dele dentro do seu processador e esse número varia entre 20 e 10 mil. É claro que dentro do processador a condição está um pouco mais controlada e eles não variam tanto assim. Certo? Mas você tem componentes tão pequenos, você tem transistores tão pequenos, e componentes tão pequenos, que você está medindo esses caras, a largura desses caras pelo número de átomos. Você acha que não dá variação? Você acha que não vai acontecer problema? Você vai ter que resolver isso. Essa é a ideia. Vocês são resolvedores de problemas. Essa é a intenção. É para isso que vocês estão aqui. Ok? Então, vamos lá. Mais alguma coisa que a gente coloca aqui. Depois que subiu a BIOS, o que acontece? O Martin falou que ele carrega os drivers, mas os drivers não são do sistema operacional. Tem que ser antes exatamente, tem que ser antes do sistema operacional. Seria o bootloader. Então, quando ele está aqui, na verdade ele terminou os testes, ele sabe, ok, eu estou pronto para começar, vou fazer um bootloader. O que significa isso? Existe algum lugar, uma flash, um disco, um pendrive, alguma coisa aí que tem mais programa para executar. E mais, esse cara é padronizado, tá? Eu sei que não importa se você colocar para mim um HD da marca Samsung, um HD da marca Fujitsu, um HD da marca Seagate, não importa o HD que você vai colocar, eu tenho que saber falar com esse cara. Notaram isso? Você prestaram atenção nisso? Todos eles têm o mesmo conector, você tem que saber falar com ele, não é verdade? Da mesma forma que sua placa de vídeo aqui tem uma saída aqui, ó, que liga no projetor. Na verdade, essa saída aqui era para ligar no monitor da minha sala, mas eu liguei no projetor e funcionou. A gente tem um monte de coisa padronizada dentro do seu computador. Certo? Aí minha pergunta para vocês, eu posso trocar o pino 2 pelo pino 3 desse conector? Poder pode, né? Você não deve, né? Certo? Não vai funcionar. Sei lá, eu chutei o 2 e o 3, mas qualquer outra dessas coisas. Então nós temos várias interfaces padronizadas. Ok. A gente acha um dispositivo de armazenamento e vai aonde buscar um bootloader? No início dele. Por que é no início? Onde é que é o meio? Você não sabe o tamanho, como é que você vai saber onde é que é o meio? Certo? Colocar em qualquer lugar diferente do início implica em você ter noção de tamanho. Ou melhor, ter noção de dimensões. Isso que é redondo, né? Parece fazer sentido para você dimensões em mais de um eixo, mas seu pendrive é sequencial. Não faz tanto sentido assim, mais dimensões em mais de um eixo. Então, no fundo, ele vai em algum dispositivo de armazenamento e ele faz. E aí tem uma coisa interessante, a gente chama esse cara de bootloader. Os sistemas operacionais estão ficando bem modernos e bem elaborados, e aí você tem bootloader de mais de um nível, tudo mais. Mas no fundo você tem um trecho de código que sabe carregar ou outro trecho de código um pouquinho maior, ou um pedaço muito maior. Ok? Não precisa fazer tanta distinção desse cara aí, não. Então, se você olhar, algum sistema operacional vai carregar um bootloader grande de uma vez. Outros vão carregar um pedacinho, que carrega um pedação, que carrega outro pedação. Ok? Eu não estou tão preocupado com isso. Ok? Eu só estou falando o seguinte, você vai no sistema operacional e carrega, você vai no início do seu dispositivo de armazenamento e carrega o que você quer. Ok? E aí esse cara faz o quê? Esse bootloader, depois de perguntar alguma coisa, ele vai lá e carrega o seu sistema operacional. Tudo bem? Carregou o sistema operacional, o que aconteceu? Então aqui a gente já entra. E aí entra outra pergunta para vocês. Como é que eu carrego um sistema operacional? Do mesmo jeito que você acabou de carregar o bootloader. O sistema operacional, só que o bootloader é um pouquinho mais esperto. E ele sabe onde está o sistema operacional. Ele vai lá e começa a carregar o sistema operacional. E o sistema operacional, o que ele faz?
Aí tem uma sequência de coisas. Vou carregar mais coisas do disco. E aí, o conceito de drive, esse conceito todo, já foram todos implementados em software. Certo? Então, a gente consegue pegar o nosso software, aquele software de drive que você planejou agora há pouco, você coloca ele no sistema operacional e avisa o sistema operacional. Opa, se eu tiver, por exemplo, esse microfone aqui diferente, eu vou carregar um drive do microfone diferente. Se eu tiver essa caneta, eu vou carregar o drive da caneta. Então, num dado momento, ele tentou detectar componentes. E aí, para os componentes que ele detectou, ele vai carregar pedaços de software que sabem falar. Esses são os drivers. Aí tem drivers de mais de um nível, tem mais coisa ali, mas a gente não vai entrar em detalhes desse caso. Depois que ele terminou isso, ele carrega drivers um pouco mais espertos, por exemplo, interface gráfica, coisas assim. Abre uma tela legal e você pode digitar seu login, sua senha, ou simplesmente clicar no mouse para você, ou começar a telefonar, que é o que você quer fazer no seu celular. Tudo bem? Então, 5 passos. A gente não detalhou tanto esses passos, mas vocês conheciam esses passos? Pode ser colocado? Pode ser colocado algum outro? Passo zero. Corrente elétrica, gostei. Corrente elétrica, você liga aqui o botão. Na verdade, assim, não. Você aperta o botão de liga e depois faz corrente elétrica. Não faço e-mail, não é verdade? Ok, a gente não está descendo nesse nível elétrico aqui, não. Tudo bem? Ok, nosso nível de abstração é um pouquinho mais para cima, sem corrente elétrica, por enquanto melhor. Ela está passando ali e a gente está supondo que ela é de graça. Tudo bem? Mas é uma boa coisa, acontece. Tudo bem. Mais alguma coisa? O que mais vocês colocaram, Leonardo? Colocou mais alguma coisa lá? Modo usuário. Sim, aí fica muito sistema operacional, tá legal, isso vai acontecer. Mas a gente falar um pouco antes. Tudo bem? Ok? André? Inicialização dos dispositivos de rádio. Assim, faz parte do sistema operacional ali carregar os drivers. Né? É isso que você está fazendo. No fundo, tem um processo no post for test que ele testa mais coisas. Como eu falei, ali em cima, o post ele vai testar algumas coisas para bipar, outras coisas que são essenciais e o resto ele deixa. Por exemplo, você tem um scanner no seu computador. Você precisa de scanner para a Não, né? Então ele deixa de lado. Daqui a pouco ele sobe driver para o scanner, certo? Então não precisa disso. Inclusive, isso é uma das coisas interessantes. Há um bom tempo atrás, uns 5 anos atrás, pelo menos, começou essa discussão porque o tempo de boot, 5, 10 anos, o tempo de boot dos sistemas operacionais estavam muito lento. Porque eles carregavam muitas coisas. Aí começaram a fazer estudos disso e descobriram, poxa, tem um monte de periféricos que a gente usa, ou melhor, que eu quero usar, mas eles não são necessários no processo de boot. E aí veio um protótipo da Intel, e a Intel fez um protótipo que botava um Linux em 5 segundos. Hoje em dia já é mais fácil, você consegue pegar um sistema operacional que botar nessa ordem de grandeza. Certo? Mas antigamente não. Você conseguia o mais rápido, era 50 segundos. E isso era meio independente do computador, certo? Você, claro, o computador mais rápido roda mais rápido, mas essa questão de escala era bem grande. Não era colocar um computador mais rápido. Era sim pensar nesse processo aqui como um todo. Surgiu um problema, alguém estava reclamando, certo? Inclusive teve uma questão bem interessante que Bom, eu li essa reportagem no blog, eu não lembro exatamente o nome da pessoa. O cara decidiu falar, ok, eu tenho um computador e eu quero comparar qual computador é mais rápido. Eu tenho um Mac de 1986 e eu tinha um computador de, acho que, 2008. Qual computador que era mais rápido? Parece óbvio pra gente, não parece? Aí o que ele fez? Qual é a minha tarefa? O que eu vou usar para medir o computador mais rápido? O que é um computador mais rápido? Oi? Isso, um computador que realiza a tarefa que você quer mais rápido. Concordam comigo? Tá um bom critério? Vocês conseguem me dar um outro? Oi? Inicialização mais rápida? Mas o que você quer? Quantas vezes você vê uma pessoa, vou ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar o computador? Isso não é muito comum, não é verdade? O que a pessoa faz normalmente? Alguma tarefa. Concorda comigo? Certo? Então ela quer realizar essa tarefa. Ele virou, ok. A tarefa que eu tenho 3 tarefas. Certo? A primeira delas era escrever uma carta para minha avó. Certo? A segunda delas era calcular uma conta numa planilha, vou lançar lançamento de contas numa planilha.
E a terceira dela eu não lembro exatamente, mas estava relacionado com isso. Vamos lá. Eu lembro que ele usou um Opteron da AMD de 2 cores, 64 bits. Essa era a máquina e a máquina de... certo? Uma máquina lá de 86. Aí ele pegou as duas, botou lado a lado, certo? Ligou o cronômetro, foi para a primeira, apertou o botão e foi digitar a carta para a avó dele. Imprimiu a carta, guardou, preparou tudo, terminou, fez a planilha e fez a outra atividade e desligou o computador. Marcou o tempo. Foi para o outro computador mais novo, ligou, fez o mesmo espaço. Quem ganhou? O antigo ganhou. Por quê? Porque o primeiro gastava quase 2 minutos para dar o processo de... Ah, calma aí, está roubando. Será que estamos? E aí? Será que a gente está roubando? Mas qual critério? Mas e aí, esse critério é justo? E para você, qual seria o critério justo? Depende do que você vai querer usar a máquina. Exatamente, aí está uma coisa muito importante. É o que vai terminar essa disciplina inteira, certo? A gente vai pegar essa disciplina de arquitetura de computadores e vai trabalhar com ela inteira exatamente nisso. Vai, vai. Então a gente vai pegar essa disciplina e vai trabalhar com ela no semestre inteiro com base em critérios e avaliação em cima dos critérios. Definindo o critério, vamos tentar tornar a computadores mais rápido com base nele. Ok? Qual é o nosso primeiro critério de hoje? O que a gente colocou aqui hoje, nesses dois exemplos que eu falei aqui? Qual foi o critério? Inicialização? Não, tem uma coisa mais ampla do que isso. O que a gente mediu de verdade? O tempo. Vamos ver só o tempo. A gente mediu o tempo. Tempo é importante, certo? O tempo é uma coisa muito importante. Vamos pensar o seguinte, quanto tempo vocês gastam com ele aqui no ABC? Depende. Depende é sempre uma boa resposta, mas vamos tentar ser um pouquinho mais específico. Ficar nos 2 minutos. Ok, vamos supor que você... Bom, depois dessa aula vocês não têm outra aula. Supor que essa aula aqui fosse de 2 às 4, vocês poderiam ter aula de 4 às 6 no sexto, sem problema, terminou a prova aqui, tem outra prova lá. O que vocês vão falar? Ia ter que caber todo mundo no carro do Samuel. Ia ter que caber todo mundo no carro do Samuel. Certo? Tempo é uma coisa importante, certo? E a nossa métrica principal dessa disciplina é tempo. Como eu faço alguma coisa com tempo? Tempo é o nosso critério de avaliação. Ok? Como você consegue fazer alguma coisa mais fácil? Essa é a nossa pergunta. E aí vem, existem várias formas de fazer algo mais rápido e a gente vai tentar melhorar. Okay? Então a nossa ideia é transformar, tentar fazer alguma coisa mais rápida. Certo? Sempre isso. Pensa nisso, Pedro. Ok? Mais rápido. Sempre mais rápido. Ok? Então se você sabe fazer alguma coisa, o seu computador faz algo que você quer fazer também uma coisa mais rápida. Agora, onde a gente pode usar isso? Como é que eu posso fazer? Dar um exemplo de alguma coisa no seu computador que, se fosse mais rápido, seria mais legal, funcionaria melhor. Hein? Lá atrás, seu nome? Você é Ruth? Isso, seu nome? Hein? Flávio? Alguma coisa no seu computador que, se fosse mais rápido, seria legal. Melhor, muito melhor. O seu computador. O que dele poderia ser mais rápido? O que ele podia fazer mais rápido que está se incomodando hoje? Alguma coisa interessante. Isso é interessante. Você sabe que quando o Google lançou o Chrome, os grandes programas que eles fizeram
era que eles queriam fazer atualizações mais frequentes, e quanto mais frequente a atualização, mais rápido gostaria que ela fosse, que incomoda o usuário. Tem um exemplo muito interessante para vocês. Eu tive um aluno de doutorado chamado Felipe Klein. Ele defendeu em 2009. Ele fez o exame de qualificação do doutorado dele todo em 2007. Essa janela de tempo, geralmente faz em 2006, 2007, fez o exame de qualificação dele. E o exame de qualificação do doutorado, você tem 30 minutos para fazer organizações, 30 e 40 minutos. E ele estava quase no final do tempo lá. De repente, estava um pop-up na tela dele do Windows. Essa máquina se reiniciará em 5 minutos de contagem regressiva e não tinha botão cancelar. E aí, o que você faz nessa situação? Termina sua qualificação, ora. Ele tinha alguma possibilidade? Possivelmente mais. Ele casava exatamente um pouquinho depois do usuário. Então, o que acontece? Algumas coisas podem ser mais rápidas. Você gostaria de fazer atualizações mais rápidas. Já que ele não era administrador, ele estava bloqueado e o botão de cancelar. O botão lá ficava em cima. Bom, e o que aconteceu daquela vez? Se a atualização fosse mais rápida, talvez ele não tivesse esse problema, ou toda vez que tem atualização, a gente tem um problema relacionado com ela. Bom, e por que eu estou perguntando isso? Porque vocês vão desenvolver computadores cada vez mais rápidos. Essa é a ideia. E o que significa um computador mais rápido para você? Eu não tarefa de muito tempo, tem mais alguma coisa? Mas você não deve uma tarefa de menos tempo. Alguém acha uma outra definição de computador mais rápido? Oi? Fazer mais tarefas na mesma unidade de tempo. Está bem? Tá? Tudo bem? Faz sentido? Duas definições interessantes? Certo? Ok? Nós temos duas formas de ver a mesma coisa. Ok? Uma tarefa eu posso fazer mais rápido. Certo? Eu tenho aquela tarefa que eu fazia em 10 segundos e agora eu faço em 5. Ou outra forma de ver eu tinha uma tarefa que eu fazia em 10 segundos e agora eu faço duas tarefas em 10 segundos. Mas eu não consigo fazer uma em 5 ainda. Se eu conseguir trazer uma tarefa de 10 para 5, eu consigo fazer duas em 10. Tá? Então, fazer mais rápido implica que eu consigo fazer mais pela mesma unidade de tempo. Agora, o contrário, se eu consigo fazer mais unidades pela mesma unidade de tempo, eu não posso minimizar. Por exemplo, imagina você num caixa de supermercado. Certo? Você até consegue colocar caixas mais rápidas, pessoas mais rápidas. Mas, muitas das vezes, é mais eficiente você botar mais caixas. Certo? Que você, pessoalmente, quando não tem mais ninguém na fila, você vai gastar no caixa e até consegue acelerar um pouco, mas não é tanto. Concorda comigo? Não é tanto comparado com colocar muitos mais caixas atendendo em paralelo. Então, tem duas coisas aí. Certo? O primeiro conceito é simplesmente o seu tempo que você gasta para responder. Certo? A gente chama de tempo de resposta no computador. A gente vai definir isso melhor um pouco. Certo? A segunda coisa é o futuro, quer dizer, a sua vazão, quanto passam por aqui. Ok? Tudo bem? Vamos pensar o seguinte, eles estão botando mais 2 vias para ir, 2 vias para voltar na bandeira. Certo? Já tem 3 de cada lado, eles vão passar para 5 de cada lado, sendo que 2 vão ser marginal. Vamos pensar numa avenida que passa um carro. Ok? Uma ruazinha que passa um carro. Você vai subir na velocidade dela, você consegue passar mais carros nela, não é verdade? Você está fazendo com que as pessoas passem mais rápido por ela. Isso quer dizer que está fazendo com que a pessoa percorra essa avenida mais rapidamente. Legal, né? Aí, uma outra alternativa sua é botar 2 pistas indo, 2 pistas voltando. O que acontece com você? Mantendo a mesma velocidade, você pode passar até o dobro de carro. Concorda comigo? Já passou o dobro de carro. Se você passa para 3 pistas, 4 pistas, o que vai acontecer depois? Você vai passar 3 vezes mais carro, 4 vezes mais carro. Você consegue dar essa vazão de 4 vezes mais carro de uma única pista? Você tem que aumentar a velocidade absurdamente. Não é verdade? Isso é, em muitos momentos, não é possível de acontecer. Tudo bem? Então, você tem essa diferença. Em certos momentos, imagina, por exemplo, um servidor de do Google. Ele quer responder muito mais perguntas por vez. Mudar de 0,9 para 0,89 segundos talvez não seja tanto a meta dele. Pode querer fazer isso de tempo em tempo, mas não o tempo inteiro. Tudo bem? Ok? Certo? Você consegue me dar outro exemplo? Cada uma dessas alternativas. Consegue me dar um exemplo? Você está chegando no seu nome? Você consegue me dar um exemplo?
de você aumentar a velocidade individualmente, ou ser capaz de aprender mais coisas? Você aumentar o tempo de melhorar o tempo de resposta ou melhorar o futuro? Você consegue dar exemplos? Entender mais fácil no tempo, exatamente. Um outro já tem mais básico. Mas quando você tem uma interface com a pessoa, relacionada com caixa, colega, tudo mais, então vai extrapolar para outros lugares. Você tem uma concentração lá, melhoramento. Exatamente, é um outro lugar complicado para você. A fila do bandejão, como é que você consegue melhorar? Então, não é legal, você tem problema, nunca, né? Tem essa história, né? É igual caixa de supermercado, né? Quando não tem ninguém, não tem caixa nunca, né? Eu sempre deixo a fila com tamanho 3, né? Já notaram isso? Sempre tem duas pessoas na minha frente, não importa o horário, sempre tem duas pessoas. Se o caixa de supermercado está cheio, tem que ter no mínimo duas pessoas ali e está todo mundo lá. Se o supermercado está vazio, tem dois caixas lá e estou e terceiro aqui. Bom, talvez seja uma sinadinha. Vamos lá. Ok, a fila do bandejão, como é que você consegue melhorar? Tá vendo? Mais bandejão, ok, mais bandejão é outras formas, né? Você consegue melhorar no próprio bandejão? O dinheiro mais rápido? Você quer fazer a comida mais rápido? Oi? O quê? Ele encontra com um amigo que faz tempo que você não via ainda, né? Que coisa. E aí, como é que a gente consegue melhorar então? Isso quer dizer que quanto custa construir um bandejão novo? Quanto custa comprar um outro negócio desse padrão? Será que resolve quase igual? Entendeu? Pode não ser exatamente igual, tudo bem? Mas olha a relação de custo disso. Quem vai mandar essa sugestão para o prefeito então? Hoje. Quem vai mandar um e-mail para o prefeito então sugerindo isso? Vamos lá. Ah, tudo bem, mas tá bom, vamos resolver o primeiro dele. Se você resolver isso no primeiro, você passa o gargalo para a mesa, e aí você esvaziou o gargalo inicial, talvez você consiga um fluxo melhor. Mas existe um problema, certo? O bandejão tem que sair o número de pessoas equivalente ao que entra, senão não vai ter mesmo suficiente. Mas você tem um espaço no início para encher. É outra coisa que a gente vai falar. A gente vai falar sobre buffers depois. Pode ser um ótimo exemplo, tá? Okay? Biblioteca é outro exemplo também, mas a gente vai falar sobre biblioteca depois. Mas vocês entenderam aquele conceito ali? Vocês entenderam a diferença entre o tempo seu de resposta e o futuro? Certo? Quem mais me dá mais um exemplo? Quem dá mais um exemplo? Vocês são tímidos hoje? Outra meta minha é vocês falarem mais até o final do semestre. Não sei se você tem muitas vezes. Pedro, tudo bom com você? Agora está acordado, está animado agora. Está rindo, tá bom. Certo? E aí, o que você acha? Você consegue dar um outro exemplo? Você consegue. Mas assim, me dá um outro exemplo, né? Não é que você consegue. Claro que você consegue. Você não dúvida. Pedágio, que legal. Pedágio é horrível, né? Certo? Mas pedágio, o que acontece? Fila novamente. Certo? Fila novamente e você tem um número de pessoas no pedágio. Você pode alargar aquilo. Como é que o pedágio tem um exemplo das duas coisas, né? Você pode pagar o pedágio em dinheiro. Se você pagar por alguma coisa relacionada com sem parar, você aumentou a vazão de uma única fila. Notou? Então você aumenta o tempo de resposta. A pessoa passa 40 por hora, ok? Ele passa 40 por hora e o outro passa 0 por hora. Ele para, paga o dinheiro e volta. Então, se você trocar a fila, toda a fila desse mecanismo para o outro, você aumenta a vazão numa única fila, certo? Você vê que você melhora o tempo de resposta, você consegue passar mais gente, ok? Você processa mais rápido o carro. Mas, se você precisa de mais vazão no total, você pode botar mais lugares esperados, mais cobrança esperada, mais largura na cobrança, ok? Cobra separadamente, ok?
verdade, tem dois exemplos. Legal, Pedro. Muito legal. Ok? Tudo bem, pessoal? Entenderam essa parte? Legal? Ok. Então, o que a gente vai aprender aqui em estrutura? A gente vai aprender a medir tempo. Esse é o olhar que você tem que ter. Tempo. Ok? Essa é a meta de vocês. Tempo. Ok? Vocês têm que aprender uma palavra é tempo. Vocês vão ter que correlacionar várias medidas com o tempo. Ok? Você consegue correlacionar, Pedro? Se eu te deixasse, claro, um tempo lá na placa de pedágio, você conseguiria relacionar a diferença entre, vamos supor, 6 bloquinhos de cobrança de pedágio, 6 caixas de cobrança e 8 caixas de cobrança em relação ao tempo dos carros? É possível pensar, modelar uma fórmula e tudo mais? Tendo 6 ou tendo 8? Dá para pensar nisso, não é? A gente vai fazer algo similar aqui em arquitetura, a mesma coisa do cais. Você consegue modelar, sei lá, se eu tiver agora lugar para atracar mais 5 navios, eu consigo relacionar o tempo que eu gasto anteriormente com o tempo que eu gasto posteriormente? Você consegue relacionar. Eu não estou falando para vocês fazerem essa conta agora. A gente vai fazer essas contas dentro do processador, de alguma forma. Ok? Tudo bem? E aí eu vou voltar no caso do Gabriel, do bandejão. Quer dizer, se você passa no bandejão e agora o Rafael falou que vai mandar uma mensagem para o prefeito do campo, uma sugestão para poder botar 2, não foi, Rafael? Você vai, cara. Você vai ver que ele vai te agradecer por isso. Sabia disso? Sério. Ele vai te agradecer por isso. Lembra quando o Unicamp, há um tempo atrás, um ano e meio atrás, começou forte aquela campanha de parar na Praça do Pedestre? Aí os ônibus da Unicamp, circular interno, os mercados do Unicamp não paravam. Aí o prefeito recebeu um e-mail reclamando. Recebeu uma reclamação pessoal, certo? De alguém reclamando para ele que os ônibus espetados no campo, os ônibus que o Unicamp paga para andar pelo campo, não paravam. Os ônibus passaram para ele. Uma coisa interessante que funciona, cara. Interessante isso. Bom, então vamos lá. Nem sempre eles param, não vai fechar o olho e atravessar a faixa, mas hoje em dia você está com muito mais chance de sobreviver fechando o olho e atravessando a faixa do que há 3 anos atrás. Dá para melhorar mais, mas estamos melhorando. Bom, voltando ao caso do bandejão. Certo? O Rafael vai avisar lá o prefeito e aí a gente vai pegar e vai ter 4 lugares para você pegar tarefa. O que aconteceu? Aí o Gabriel virou e falou, poxa, mas não vai melhorar tanto ainda, vai ter problema de mesa. O que aconteceu? A gente tem uma outra efeito interessante. Aí também, quem falou do afunilamento da Dompeira, foi você mesmo. Está falando bastante coisa, legal. Obrigado. Ele falou o seguinte, outro efeito que ele falou, você está andando na Dom Pedro e a Dom Pedro afunila. Qual é o problema aqui? É exatamente o mesmo conceito. Isso acontece no seu computador também. A gente chama isso, em português, de gargalo. Certo? E outra coisa que vocês vão aprender é que vocês vão olhar para o sistema e tentar detectar o gargalo. O que é o gargalo? É o lado mais fraco. Tem uma falha aqui. Certo? Se eu falar para vocês, todo mundo aqui correndo para o agora. Certo? O Samuel falou que ele vai de carro daqui a 2 minutos. Pode levar mais uns 3 cada um com ele, ou 7, dependendo do tamanho de vocês. Certo? E aí, vocês, os outros que estão sem carro, vão gastar um pouco mais de tempo. Mas eu posso falar o seguinte, eu vou vencer e só vou atender quando tiver todo mundo junto. Vale a pena o Samuel correr ou não? Por quê? Você vai ter que esperar os outros. Vai ter alguém que vai a pé, vai de bicicleta, certo? Lembrando que o Gabriel vai ser atropelado 3 vezes, né? Ok? Não vai. Brincadeira, certo? Isso é falso, ok? Tudo bem? Na verdade, ele vai parar ali para comer uma coxinha, que eles falaram também, vai parar na pista aí. Então, o que acontece? O gargalo é exatamente isso, é o elo mais fraco. Quem é o cara mais fraco? O cara mais fraco não no sentido de dar defeito, mas o que tem o menor desempenho. Ok? O menor desempenho, se você detectar esse cara, você quer melhorar exatamente ele. Tudo bem? Então está todo mundo lá. O gargalo no bandejão era, ou é atualmente, ter 2 lugares para pegar tarefa. Depois o gargalo no bandejão pode ser falta de acesso. Sempre vai existir um gargalo. A questão é, dado o gargalo que você tem, qual é a vazão que você consegue, qual a taxa de desempenho que você consegue. E muitas das vezes você consegue avaliar, certo, o seu desempenho total pelo desempenho do gargalo. Isso é outra coisa interessante. Certo? Isso é algo bem interessante. Vocês conseguem olhar gargalos em alguns lugares, você está andando assim, observando coisas assim, você consegue olhar e de repente o sistema está tão grande, mas tem um gargalo ali dentro, atrapalhando tudo? Consegue? Alguém dá um exemplo? Oi?
tanto quando você chega no final do dia. Não tem problema. Você já notou que tem gente que mora na cidade universitária e vai sair, pegar o Dom Pedro lá em cima perto do shopping? Tudo bem? Essa pessoa, para quem está querendo entrar no canto, essa pessoa tem prioridade nesse balão aqui do bandejão. Aí depois ela tem prioridade de novo no balão aqui perto aqui da reitoria. E ela tem prioridade no balão lá da frente. Então ela tem prioridade 3 vezes. Ela faz no mínimo 3 carros para cada carro ali. Você não está nisso? O mesmo carro? Certo? Isso é uma coisa interessante, realmente. O que significa isso? Na gala, é um ponto crítico ali que se você melhorá-lo, você melhora o resto do sistema. Eu não estou falando aqui só de computador, não. Estou falando geral, não tá? Quantos exemplos eu usei aqui de dentro de um computador? Aí, André? André, tá bom. Diga. Você é André, né? Quantos exemplos eu usei aqui fora do computador? Vários deles, né? Exatamente isso, senhor. Certo? Vocês vão encontrar os mesmos exemplos em todos os lugares. E várias das técnicas que a gente usa aqui vão ser usadas em outros lugares também, e vice-versa. Ok? Então nós queremos estudar isso aí, qual o impacto dessas coisas no seu computador. Tudo bem? Entenderam essa ideia geral? Tudo bem? Seu nome? Você é Felipe, entendeu? Certeza? Vamos aqui. O que a gente falou hoje? Vamos lá. Muito bom. Exatamente. A gente tem a nossa meta sempre tenta melhorar o tempo. Uma das formas é atacar o gargalo. Sempre vai ter um tipo de gargalo. E a gente vai querer melhorar o tempo. Ok? Agora deixa eu falar um pouco mais sobre a disciplina para vocês. O livro de vocês, certo? Eu tenho toda a referência na página de disciplina, certo? Eu vou mostrar a página para vocês depois. Falar nisso, eu nem falei meu nome. Meu nome é Rodolfo, para quem não lembrava, não sabia o meu nome até agora. Certo? Desculpa, eu deveria ter falado primeiro. Tá? Ok? Não precisa guardar lá, papel, eu já vou falar mais pouco sobre isso. Nós vamos, essa disciplina aqui, o primeiro capítulo é um capítulo de introdução, visão geral da escritura, vai falar sobre periférico, mouse, coisas assim, processo de produção. Esse capítulo eu considero ele como leitura para vocês. Então, vocês precisam ler esse capítulo. É importante que vocês leiam. Tá? E aí entra uma parte de desempenho, análise de desempenho. Certo? A parte de análise, essa visão geral, vocês vão ler. Logo na sequência tem a parte de análise de desempenho, que a gente vai trabalhar com a parte de análise de desempenho. Certo? Análise de desempenho é elaborar um pouco mais do que eu falei aqui. Lembra que eu perguntei para o Pedro ali? Você consegue relacionar o pedágio com o tempo? Mudar, aumentar o número de caixas no pedágio, diminuir com o tempo? A gente vai fazer isso com o computador. A gente vai ver o que afeta o desempenho do computador, sempre pensando no tempo. Isso aqui é multiplica, piora o tempo, isso aqui melhora. Então você vai ver cada um dos componentes e tentar relacionar sempre com o tempo. Então são fórmulas que a gente tenta gerar tempo no final. Tudo bem? Então, se eu virar para vocês, megahertz é tempo? Gigahertz, no caso, né? É tempo? Gigahertz é tempo? É igual a tempo? Não, não sobre tempo, né? Então, gigahertz é igual a desempenho? Não, não é tempo, não é desempenho. Dá para ser manipulado para transformar em tempo? Dá para ser manipulado para transformar em tempo. Então, dá para ser manipulado para transformar em desempenho. Mas, explicitamente, meu processador roda 2.8 GHz, o meu roda 3, e daí? Não foi tempo, não é desempenho. Ok? Diretamente não é desempenho. Dá para ser relacionado com desempenho de alguma forma? Dá para a gente mandar uma fórmula e conseguir levar esse cara a virar tempo. Então, desempenho do seu computador é tudo que a gente consegue manipular, montar uma fórmula e transformar em tempo. Legal. Então, a gente vai ter uma sessão sobre um pedaço da matéria falando sobre medidas de desempenho. E outra coisa interessante, certo? É que a gente vai pegar e vai tentar definir formas de medir tempo. É outro ponto importante, né? Qual a sua forma de medir tempo? Quanto tempo você gasta para passar no pedaço? Quanto tempo você gasta para atracar um navio? Quanto tempo você gasta para, sei lá, para poder atravessar Dom Pedro inteiro? Doutor, eu tenho que falar alguma coisa para gerar tempo. Tem que definir uma métrica, certo? E essa métrica depende das pessoas, depende da utilidade. Então a gente vai trabalhar com ela. Tudo bem? Então a gente tem essa parte de avaliar tempo, ok? Avaliar desempenho. Desempenho relacionado fortemente com tempo.
Depois a gente vai começar a projetar um processador. Aí, o que nós fazemos com esse processador? Isso aí já entra no capítulo 2, certo? Com esse processador, nós vamos tentar pegar o processador e colocá-lo para fazer operações básicas que nós queremos. Esse é o ponto importante. Então, eu tenho um processador e eu quero que ele seja capaz de fazer as operações que eu quero. E aí a gente vai discutir que operações são necessárias para fazer um processador, como a gente modela esse processador e tudo mais. Esse é o capítulo 2. No capítulo 3, dado que eu tenho um processador básico, a gente vai começar a olhar algumas coisas de implementação dele, mas mais em pedaços, nada como uma coisa grande. Então a gente vai ver formas de implementar cada um dos componentes do processador. Tudo bem? Ok? A gente vai tentar fazer segmento fragmentado. Aí no capítulo 4 a gente implementa o processador. E na segunda parte do capítulo 4 a gente começa a fazer pela primeira vez esse processador ficar mais rápido. Então a gente vai ter o capítulo 2, a gente especifica o processador. O 3, a gente monta o componente. A primeira parte do 4, a gente faz ele funcionar. Na segunda parte do 4, a gente faz ele ficar mais rápido. Tudo bem? E a partir da segunda parte do capítulo 4, começa a ser tudo mais rápido. Porque agora coisas mais rápidas. Okay? Então a gente vai querer melhorar o desempenho. Então eu posso falar para vocês o seguinte: até a primeira prova é fazer funcionar o computador. A segunda prova é fazer esse negócio ficar mais rápido. Então, tudo que você fez aqui pode ter que funcionar mais rápido. Como é que você faz o computador funcionar? Aí nós temos a segunda parte do capítulo 4, que é pipeline. Nós temos o capítulo 5, que é hierarquia de memória. Certo? Nós temos o capítulo 6, que é entrada e saída. E nós temos o capítulo 7, que é paralelismo. São várias formas de fazer funcionar. Mas no fundo é para fazer funcionar aquele computador que você já viu. Ok? Então a gente vai fazer esse computador que você já viu funcionar. Entenderam a ideia do livro? A sequência que a gente vai fazer? Mostrar? Tudo bem com vocês? Entenderam a essência? Legal. Então aí a gente vai fazer duas provas nessa disciplina, ok? Então as duas datas já estão marcadas no calendário da disciplina. Eu propositalmente não trago a folha para vocês, porque aí vocês vão olhar a página da disciplina para ver a data e vão olhar as outras coisas, olha que legal. Faz parte do trabalho de vocês olhar essas coisas. Não que eu vá fazer mudar algo lá, escondido de vocês, mas que eu acho importante para vocês saberem disso. Outra coisa importante para vocês, na página lá também tem horário de atendimento. Horário de atendimento, depois de todas as aulas, pode ser marcado também horários extras por e-mail ou pessoalmente. Então, horário de atendimento, no mínimo 2 vezes por semana, após cada uma das aulas. Além disso, horários extras, marcando por e-mail ou pessoalmente. De qualquer forma, sinal de fumaça também vale, mas eu não sei isso. Então, horário marcando lá. E aí tem uma coisa muito importante. Quer marcar um horário? Não manda e-mail para mim assim, professor, você pode marcar um horário de atendimento? Aí a minha resposta vai dizer sim. A gente vai gastar mais uns 3 e-mails para chegar no horário. Professor, você pode me atender depois de amanhã às 3 da tarde? Aí eu vou responder, posso ou não posso. Se não posso, que tal o horário? Okay? Eu sei que o horário de vocês é muito mais mapeado, cheio de disciplinas. Então, toda vez que vocês tentarem, quiserem marcar um horário para o atendimento, certo? Que não seja esses dois que já estão pré-marcados após a aula, certo? Faz favor, manda já uma sugestão para ele. Ok? Professor, você pode me dar um atendimento agora? Aí eu leio, posso dar atendimento agora? Eu respondo sim. Talvez 2 dias depois. Né? Normalmente não são 2 dias depois, tá? Outra coisa importante, que se vocês puderem, botem MC 728 no assunto. Certo? Tem um filtro lá que pinta a mensagem de verde para mim, fica mais fácil de ler. Ok? Então bota MC 728 no assunto e me ajuda. Tá? Não é obrigado, tá? Eu leio as outras mensagens, mas aí eu consigo relacionar com você. Ok? Tudo bem? Além disso, nós temos testes surpresa. Certo? Testes surpresa são bem legais. Por que eles são bem legais? Nós vamos fazer vários testes surpresas no semestre. E eles são surpresas mesmo. No primeiro dia que fizer um teste surpresa, vocês vão virar, nossa, é assim? Eles são bem surpresas. Eles são surpresas no seguinte sentido: vocês não sabem o que cai, não sabem quando acontece, você não sabe o horário da aula que vai ter, certo? Não sabe o conteúdo, não sabe quando vai durar. Ok? Então, pensa nele todo surpresa. Mas de vez em quando ele pode ser um pouco menos surpresa. Por exemplo, tem 2 testes surpresas marcados lá no calendário. Certo? Eles não são surpresa quanto à data, mas certamente quanto ao conteúdo, quanto à duração e quanto a todos os outros parâmetros que são surpresas. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns dias desse semestre que eu teria que faltar. Certo? E nós temos 34 aulas nesse semestre. E o meu calendário lá diz que a gente vai ter 31, eu vou ter que faltar 3 delas. Tá?
E eu vou dar teste surpresa em 2 telas. Okay? Uma, por enquanto, eu estou liberando vocês. Eu aviso quando chegar mais próximo, que realmente vou ter que faltar essa. E a expectativa da DAC para essa disciplina são 4 créditos, 30 horas, 60 horas de aula por semana, por semestre, são 30 dias letivos. Então, a gente está acima desse número de dias, eu não fico tão preocupado assim. Certo? Como a minha expectativa é ficar um dia a mais, se vocês me avisarem com antecedência, eu posso cancelar uma aula nossa para o motivo de vocês. Certo? Como eu estou cancelando algumas que eu viajarei, eu estou deixando uma aula para vocês, se vocês me avisarem com antecedência. Não vai chegar e fazer aqui. Professor, hoje a gente vai cancelar. Não, não é assim que funciona. Ok? Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma aula a mais e a gente está programado a fazer mais. Se vocês não fizerem isso, teremos mais aulas de exercícios espalhados pelo semestre também. Não é problema. Ok? Tudo bem? Eu falo isso porque já que nós temos 4 aulas a mais e eu posso cancelar algumas, vocês também têm direito de cancelar algumas. Além disso, nós temos uma outra coisa que a gente vai fazer também, que eu deixo para vocês, num dos dias de teste, antes de eu entregar o teste, vocês podem virar e falar, hoje não, na próxima. Uma vez no semestre também. Vocês podem me surpreender falando que hoje não tem teste. Ok? Uma vez só eu continuo dando matéria, sem problema. Ok? Uma vez. Eu falei isso no ano passado e não usaram nenhuma das duas. Você não pode usar duas, você tem que usar uma. E tem que ter um bom nível de acordo, não pode ser só uma pessoa, tá? Ok? Mas eu sei que não vai ter unanimidade e você tem que usar com cautela. Então eu quero uma maioria da turma presente, pelo menos, para poder falar que vai ter. Por que isso? Às vezes você tem uma prova no dia seguinte, né? Então, lembre-se, vocês vão ter muitos testes, e testes são legais. Ok? Essas duas coisas importantes. Então nós já falamos de provas, testes, exercícios, leituras para vocês. Na página já tem muitos exercícios para vocês. E eu espero que vocês leiam o material do livro. Eu vou recomendar leituras para vocês, igual eu falei, eu capítulo 1 já, certo? E eu vou começar a ser um pouco mais enfático nisso. Então eu vou botar para vocês. Na verdade, na página de disciplina já está listado os capítulos. A minha intenção é que vocês leiam os capítulos antes do início de cada um deles. Ok? Essa é a minha intenção. Não é que você vai estudar todo o capítulo, mas eu quero pelo menos uma leitura de formação. Eu gosto de usar isso aqui como exemplo. A gente fala que eu não vou botar prova, certo? Mas vocês vão notar que vai ajudar bastante você. Igual o Leonardo mencionou logo no início, se você se dedicar a estudar continuamente, você consegue uma nota melhor. E esse é o compromisso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês leiam o capítulo antes de começar a falar. Entendeu? Ótimo, você já tem uma pergunta para fazer para mim. Olha que legal. Se você não entendeu, você tem uma pergunta. Imagine uma aula de Shakespeare, literatura. Aí o professor vem aqui para frente da sala e fica: ser ou não ser? Eis a questão. Essa é a aula mais monótona de Shakespeare que você já viu na sua vida. Né? Como é que funciona uma aula? Você vai lá, aula de literatura, você vai ler e vamos discutir o assunto. Ok? Eu não estou querendo levantar tanta discussão, porque talvez vocês não entendam tudo, mas a gente quer discutir o assunto. Eu quero a opinião de vocês, eu quero que vocês aprendam. Então é importante que vocês tenham e façam as atividades. Vocês leiam antes de ir para cá. Okay? Então é importante que vocês leiam o material do livro antes de vir para a aula. Ok? Dúvidas, perguntas, senhores? Comentários? Mais alguma coisa que vocês querem falar? O computador já foi até do dia. Bom, vamos lá. Só para a gente completar aqui por hoje, então. Então a gente já falou sobre o layout do curso, já falamos sobre os testes, já falamos sobre as provas, certo? O que mais que nós já falamos sobre a matéria? Você acabou de falar para mim, então tudo bem. A gente já falou sobre questões de desempenho, a gente falou sobre como liga o computador, certo? O que mais que a gente já falou? O que mais que a gente já falou? Gargalo, isso. E aí, o que mais que nós temos? Nós temos agora que falar alguma coisa importante sobre o capítulo 1. O capítulo 1 lista vários componentes e lista coisas sobre o seu computador, certo? Nós falamos também para vocês trazerem lápis, papel, caneta, toda a aula, lembra disso? Isso é bem importante.
Hoje vocês estão usando pouco, mas vocês vão usar muito mais nesse semestre. Aí só mais uma outra pergunta. Quem aqui tem um dispositivo celular, alguma coisa que acessa a internet aqui com vocês nesse exato momento? Vamos levantar a mão? Não, eu sei, não estou falando, tem Wi-Fi aqui dentro, não funciona, a gente vai fazer funcionar primeiro. Ok? Quem consegue trazer alguma coisa que acessa a internet para a sala? Que não, assim, então somos dois, vamos somar os dois. Se você levantar a mão da primeira vez, não abaixa e vamos outros. Quem tem ou consegue trazer alguma coisa que acessa a internet aqui na sala? Metade da turma, então consegue fazer alguma coisa. A gente vai tentar fazer algumas coisas interativas aqui, então nas aulas, se a gente fizer isso, eu vou pedir para alguém que tem ficar perto de alguém que não tem, para a gente trabalhar junto. Ok? Bom, só para poder complementar, mais uma tarefa para vocês. Eu já tinha deixado a primeira tarefa para vocês para casa. Qual era? A lista de metas. Essa lista de metas vocês vão escrever, certo? Vocês vão escrever e vocês só vão me responder na próxima aula, fez, não fez. Quer dizer, é para você. Tudo bem? Combinado? Lista de metas para o semestre. O que você quer fazer nesse semestre? O que você acredita que você é capaz? Coloca lá. Tudo bem? Ok? Esse foi o número 1. Número 2, eu quero algo que agora vocês vão ter que trazer para cá mesmo. Todo mundo tem computador em casa? Notebook, alguma coisa assim? Certo? Ok? Quem não tem? Ótimo. Você não tem? Tudo bem. Ok. Então a gente precisa do seguinte. Eu quero que vocês me tragam no papel, anotado, a configuração completa do seu computador. Eu não quero software, tá? Então é só hardware. Só hardware que eu quero. E eu quero o máximo de detalhes sobre cada coisa que você tiver lá dentro. Certo? Okay? O que você sabe sobre aquilo ali? Coloque um pouco mais de detalhes. É importante pra gente. Tudo bem? Então, por exemplo, tem programas que fazem relatório, tudo bem. Só toma cuidado que às vezes ele mede coisas e eu queria que você pegasse a especificação de verdade. Mas a ideia é nessa direção. Tá? Ok? Eu queria que vocês anotassem o que tem no seu computador. Tudo. Quanto de memória, qual o tamanho dela, qual velocidade, qual modelo, certo? E se você, inclusive, se alguns de vocês se aventurarem a abrir e olhar a marca, tudo bem, mas não é obrigatório, certo? Seu HD, vocês não conseguem abrir. Quantos aqui já abriram no computador? Isso mesmo, é. Quantos aqui já fecharam e o computador voltou a funcionar? Esse outro aspecto a gente não tinha falado, né? Ok. Uma coisa muito boa é conseguir fechar o computador de volta e ele funcionar. Bom, vamos lá. Marca se vocês quiserem colocar ou não, certo? E a gente vai colocar os componentes do seu computador aqui. A lista de tudo que você tem. Tudo bem? Placa de vídeo, qual modelo, qual marca, o que você tem parâmetro dela, o que mais você consegue pegar. De repente você vai no site fabricante e consegue mais detalhes lá, tá bom? A gente vai usar alguns desses aqui, mas vocês vão usar os seus inteiros, certo? Eu vou trazer alguns aqui para frente, mas vocês vão usar inteiros. Tudo bem? Então a gente precisa disso aqui para a próxima aula, certo? Então esse aqui é só um sim e um não, tá? Ou melhor, só um sim, né? Não é verdade? O que vocês acham? Posso colocar aqui só um sim? Tudo bem? Não precisa nem me entregar, gente. Olha, vocês conseguem fazer isso. Mas você fecha um pouquinho aqui, se quiser. Eu termino um pouco mais cedo, vocês escrevem, pronto, já sai com sim até aqui. Mas eu não vou fazer aqui com vocês aqui. Vou dar um tempo para vocês pensar. Quarta-feira vocês me respondem. E a de baixo é a configuração do seu computador. Por que a configuração? Porque a gente vai começar a tentar olhar questões de desempenho. A gente não vai olhar todo o desempenho aqui, mas a gente vai olhar isso para vocês no futuro. Então traga essa configuração, anota no caderno, traga isso com vocês durante o semestre. A gente vai usar isso como exemplo várias vezes. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, pessoal? Nenhuma pergunta? Não? Beleza. Sai da disciplina. Poxa, aí, viu? Tem pergunta, né? www.icunicampr/Rodolfo/MC722. Ok?
está lá pronto para vocês. Combinado? Tem um calendário lá no final, já tem a prévia do que eu pretendo dar em cada uma das aulas, ok? E a gente vai trabalhar com isso. Feito, senhores. Hoje vocês saem um pouquinho mais cedo, até quarta-feira. Quem está com a lista de presença, quem não assinou a lista de presença, está com a lista lá com eles, por favor.